Fala, meu querido aluno e minha querida aluna do 7º ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Lima. Estou de volta para darmos continuidade aos nossos estudos de geografia, dessa vez iniciando uma nova unidade do nosso livro. Agora nós vamos trabalhar a unidade 5, no qual nós vamos abordar as dinâmicas da natureza no Brasil, formas de relevo, clima, vegetação, entre outros pontos. Vamos lá? Meus queridos, vamos começar a unidade 5 do nosso livro falando sobre relevo. Mas afinal, o que é relevo? Relevo, gente, é basicamente o conjunto de formas da superfície terrestre, ou seja, as imperfeições, as formas, os formatos da nossa superfície, que, como a gente bem sabe, eles são diversificados. Temos áreas mais baixas, ao longo da nossa superfície, teremos áreas um pouco mais altas, mais irregulares no formato de serras, entre outros tipos. Os tipos vamos conhecer dentro de instantes. O que eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento é que esse relevo ele vai sofrer essas variações devido a fatores, tanto internos, agentes que vão agir na parte de dentro do nosso planeta, como fatores externos, que são os agentes que vão atuar nesse relevo, modelar esse relevo a partir da parte de fora do nosso planeta. Tudo bem? Vamos dar continuidade. O relevo do território brasileiro, de certa maneira, quando o comparamos com o relevo de outras partes do nosso planeta, o do nosso país vai apresentar altitudes moderadas, com média aí de 900 metros de altitude. De certa maneira, não vai ser um relevo tão alto, de maneira tão significativa. No entanto, como podemos observar neste mapa topográfico do Brasil, percebam o seguinte: de uma forma evidente, a gente vê o predomínio, por exemplo, das planícies, sejam as fluviais ou planícies marinhas. No entanto, a gente também vai ver algumas elevações, alguns planaltos, como, por exemplo, aqui a Serra da Mantiqueira, Serra do Espinhaço, a Chapada Diamantina. Ou seja, percebam de fato que as altitudes do relevo do nosso país não vão apresentar tantas variações, vai ser um relevo predominantemente baixo. E essas altitudes modestas vão ser consequências de processos geológicos que já ocorrem na região do nosso país há milhares e milhares de anos. Aproximadamente 93% do território brasileiro apresenta altitudes inferiores a 900 metros. Entre os fatores que explicam a predominância dessas altitudes relativamente baixas, destacam-se a localização na placa sul-americana, a estrutura geológica antiga e a ação predominante de agentes externos do relevo, ou seja, aqueles que agem na parte de fora do nosso planeta, como a água, como os ventos, como outros agentes. Outro fator que vai contribuir para que o nosso país, de certa maneira, apresente um relevo estável, mais baixo, mais rebaixado, mais modesto, é o fato de que o nosso país ele está exatamente no meio de uma placa tectônica, como vocês bem podem perceber, na placa sul-americana. Percebam o seguinte: na medida que eu tenho o nosso país no meio de uma placa tectônica, isso vai dar uma característica geológica de estabilidade. Ou seja, os agentes do nosso planeta, os agentes internos, como o tectonismo, como o vulcanismo, que agem nas camadas internas do nosso planeta, de certa maneira, eles não vão causar tantas alterações no relevo brasileiro, já que o nosso país está aqui, mesmo no meio de uma placa tectônica. Os agentes que vão atuar no relevo do nosso país vão ser basicamente os agentes externos, como falei anteriormente, a ação da água, dos ventos, entre outros aspectos. Percebam, já que nesse outro mapa, que, por exemplo, vamos pegar aqui a região aqui da Cordilheira dos Andes, que fica aqui nessa região aqui do continente sul-americano. Percebam o seguinte: essa região da Cordilheira dos Andes é justamente uma área onde eu tenho um encontro, o choque de placas tectônicas que estão indo no sentido convergente. Então perceba o seguinte: na medida que eu tenho a placa de Nazca convergindo com a placa sul-americana aqui nessa região, o que é que vai acontecer? Uma placa se choca com a outra e uma dessas placas será erguida.
E na medida que eu tenho um soerguimento desta placa, o que é que vai acontecer? Eu vou ter justamente formas de relevo mais altas. Eu vou ter os chamados dobramentos modernos, também conhecido como cadeias de montanhas. Então, nessa região aqui da Cordilheira dos Andes, eu tenho justamente uma grande cadeia de montanhas, né? Eu tenho essa Cordilheira dos Andes com altitudes bem elevadas, justamente em virtude dessa região ser uma área de choque de placas tectônicas. Como a gente bem pode perceber aqui, zonas sísmicas e vulcões. Então percebam o seguinte, na medida que eu tenho o nosso país afastado dessas zonas de contato entre essas placas, o nosso país ele vai estar mais estável. Ele não vai ter, por exemplo, consequências como os terremotos, vulcões, né? Não vamos sofrer com esse mal. Professor, quer dizer que o senhor está querendo dizer que um terremoto que acontece aqui não pode chegar aqui no nosso país? Acontecendo bem aqui, gente, pode até chegar, mas primeiro, esse terremoto, essa atividade sísmica, ela vai ter que ser muito intensa, mas muito intensa mesmo. No entanto, não vai abalar tanto o nosso país, não creio nem que de fato venha a abalar, mas que venha a ser percebido, justamente pelo fato de que o Brasil está afastado dessa zona de choques, né, de placas tectônicas, como vocês bem podem observar. Então, analisando a estrutura geológica do nosso país, ou seja, analisando o conjunto de diferentes tipos de rocha que compõem o relevo do nosso país, podemos chegar a esta conclusão, de que a estrutura do relevo brasileiro é bastante antiga, estável e desgastada. É antiga porque as rochas começaram a se formar há mais de 2,5 bilhões de anos atrás, quando a Terra era bem diferente do que conhecemos hoje. A maior parte dessa estrutura é composta de rochas com idade entre 2,5 bilhões e 500 milhões de anos. Para você ter uma ideia desse tempo, saiba que a separação da América do Sul e da África e a junção da América do Norte com a América do Sul ocorreram nos últimos 65 milhões de anos. Ou seja, gente, estou falando de muito tempo. A estrutura geológica do nosso país ela é estável porque, como dito anteriormente, o território brasileiro está situado na porção central da placa sul-americana, onde as ações dos agentes internos não são tão intensas, como vimos anteriormente, e é desgastada por causa da intensa ação dos agentes externos, principalmente das águas e dos ventos. No Brasil, a ação dos agentes externos, como as águas das chuvas, dos rios, dos mares e dos ventos, prevalece sobre a ação dos agentes internos na transformação do relevo, em um processo lento e constante de desgaste das rochas e transporte e deposição dos sedimentos. Vamos observar essa forma de relevo aqui do nosso país. Percebam o seguinte, o agente principal, os agentes principais, que atuaram para formar esse relevo aqui, não foram os agentes internos. Não foi o tectonismo, não foi o vulcanismo. Nesse caso aqui, percebam o seguinte, que para esse relevo ser esculpido, ser destacado da forma como ele está, foi basicamente a ação dos agentes externos. Aqueles agentes que atuam na parte de fora do nosso planeta, como a ação dos ventos, como a ação das águas, como vimos anteriormente. Vamos observar agora a distribuição das formas de relevo do nosso país. Entre as grandes formas de relevo terrestre, no Brasil, predominam planaltos e depressões. As áreas de planície cobrem uma pequena parte do território e estão próximas aos rios e na faixa litorânea. Podemos observar o seguinte, os planaltos vão ter dois tipos, as chamadas chapadas, como vocês bem podem observar, regiões com altitude moderada, porém com topo plano, e terei no caso as serras, como a gente bem conhece, naquele molde mais arredondado. Os planaltos são terrenos bastante desgastados pelos agentes externos. Podem ter diferentes formas, como morros e chapadas. As planícies são terrenos relativamente planos, formados pela deposição e acúmulo de sedimentos que vêm de superfícies mais altas. Como a gente bem pode observar aqui, a planície do Rio Negro. As depressões são superfícies planas ou levemente onduladas, bastante desgastadas por processos erosivos. Tem altitudes mais baixas que os terrenos que estão localizados ao seu redor. Podemos observar neste momento aqui dessa imagem a chamada depressão sertaneja, aqui no caso no estado do Rio Grande do Norte. Ou seja,
De certa forma, vemos o predomínio, né? Podemos observar o predomínio dessas três formas de relevo no nosso país. E neste mapa, podemos observar algumas dessas formas de relevo, né? Alguns exemplos aqui do nosso país. Como, por exemplo, aqui nessa cor mais alaranjada, são justamente as formas de relevo mais altas, né? Como vimos anteriormente. Os planaltos, sejam eles nos formatos de serra ou de chapadas. Nesse amarelo mais clarinho, podemos observar algumas depressões, como no caso a chamada depressão sertaneja, né? A depressão sertaneja do Rio São Francisco, a depressão da Amazônia Ocidental. Podemos observar aqui em verde as chamadas planícies, né? As planícies nesse caso aqui, planícies e tabuleiros litorâneos, e aqui essas planícies fluviais da região do Rio Amazonas. Percebam que, de certa maneira, o nosso relevo ele vai apresentar essas variações, mas como falei anteriormente, comparado a outras regiões do nosso planeta, o relevo brasileiro, de certa maneira, vai predominar ali com altitudes médias moderadas, né, modestas. Galerinha, agora vamos analisar a hidrografia do nosso país, né, as águas do território brasileiro. O relevo brasileiro sofre constantes ações das águas dos rios e das chuvas. Ao mesmo tempo que as águas esculpem, desgastam o relevo, elas também transportam sedimentos para áreas mais baixas. Na maior parte do território, esse trabalho é intenso, devido à grande quantidade de rios e de chuvas. Como bem podemos observar aqui, o território brasileiro ele vai apresentar uma grande quantidade de rios, ou seja, eu tenho uma grande atuação da água como fenômeno, como agente externo do relevo. E aqui a gente também pode observar a ação das chuvas, né, que também vão atuar como um agente externo, também vão esculpir, também vão moldar o relevo do nosso país. O Brasil concentra cerca de 12% de toda a água doce disponível na superfície terrestre. O território brasileiro apresenta grande quantidade de rios volumosos e perenes, ou seja, que não secam, além de extensas reservas de águas subterrâneas. A abundância de recursos hídricos, como rios, mares, águas subterrâneas, pode ser explicada, entre outros fatores, pela ocorrência de climas quentes e úmidos, responsáveis pelos elevados índices de chuvas na maior parte do país. Apesar disso, a água doce superficial é distribuída de forma irregular pelo território. A Amazônia, que possui baixa densidade demográfica, detém 81% da água superficial disponível. Já o Sudeste, região com maior densidade demográfica, ou seja, maior número e distribuição de pessoas, conta com aproximadamente 8% do total da água doce superficial. Na sub-região do Sertão Nordestino, onde os índices de chuva são baixos, características do clima semiárido predominante, a escassez natural é ainda maior, com a ocorrência de rios intermitentes ou temporários, que são rios que secam durante os períodos de seca na região. A tabela abaixo traz dados sobre algumas regiões hidrográficas brasileiras. O que são essas regiões hidrográficas, gente? São basicamente as regiões que correspondem a uma bacia ou um conjunto de bacias hidrográficas com características naturais e socioeconômicas semelhantes. Vamos observar aqui, para um breve comparativo, a região hidrográfica da Amazônia, né? A região hidrográfica amazônica. Percebam que a área que ela ocupa ao longo do território nacional corresponde a 45%. E a precipitação anual média, ou seja, o índice de chuvas nessa região, ele é bem alto, né? Está em torno dos 2.205 milímetros. Já na região Nordeste, percebam o quanto ela é restrita comparada aqui da região hidrográfica da Amazônia. E outro ponto bem importante, né? O índice de precipitação anual, que também é relativamente baixo. Graves crises no abastecimento de água vêm atingindo as macro-regiões brasileiras, e os especialistas apontam que esse problema será cada vez mais frequente. Diversidade ambiental, mudanças nos regimes de chuva, distribuição irregular da população pelo território, variadas atividades econômicas e poluição são fatores que contribuem para que cada região enfrente diferentes desafios relacionados aos usos das águas. Bem, percebam o seguinte, temos aqui as regiões do nosso país. Vamos observar aqui os principais problemas. A região norte, apesar de apresentar extensa rede hidrográfica e altos índices pluviométricos, chuva, a rede de abastecimento de água e coleta de esgoto
é precária, privando grande parte da população local do acesso à água tratada. Em 2016, 44,6% dos municípios da região não tinham acesso à rede de distribuição de água e 89,5% à rede de coleta de esgoto. A região Nordeste, vamos encontrar o chamado estresse hídrico, ou seja, a demanda por água, o número de pessoas que precisam de água é maior do que a disponibilidade desse recurso. No período entre 2012 e 2016, os volumes esperados de chuva ficaram muito abaixo da média, deixando os reservatórios em níveis baixos e prejudicando áreas agrícolas e pastagens. A construção de açudes e a restrição ao uso da água são medidas frequentemente adotadas para contornar esse problema, que é mais grave nas cidades pequenas e nas áreas rurais. Na região centro-oeste, o que vai contribuir para esse problema é o desmatamento. Na medida que este desmatamento é realizado para a abertura de áreas de pastagem e o uso de agrotóxicos na agricultura, ameaçam o Pantanal, cujas águas alimentam rios e aquíferos da região. As chuvas abaixo da média no período entre 2012 e 2016, a ocupação intensa do território e o aumento da população afetaram o abastecimento de água em Brasília, no Distrito Federal. Na região Sudeste, a elevada taxa de urbanização contribui para a poluição das áreas de mananciais, encarecendo o tratamento da água. A estiagem nos anos de 2014 e 2015 reduziu o nível dos reservatórios, que passaram a operar com o volume morto, ou seja, o volume de água armazenado abaixo das comportas. E aqui na região sul, a elevada taxa de urbanização em algumas áreas contribui para a poluição e o esgotamento dos mananciais. Além disso, há uso intenso das águas para irrigação. Nos anos de 2014 e 2015, no entanto, choveu mais do que o previsto na região, ocasionando as cheias dos rios Uruguai, Paraguai, Jacuí e Itajaí-Açu. Queridos, finalizamos por aqui a nossa aula. Façam as atividades propostas na agenda de vocês. Em caso de dúvidas, me procurem nos horários adequados do Plantão Tira Dúvidas. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus e tchau, tchau.